Não foi isso que Que eu te falei. Você interpreta? interpreta do jeito que você quiser. Aquele cara, Esquece. Tu que entendeu errado. aí, era só brincadeira. Deus quer. Que as nossas palavras Palavras sejam boas, edifiquem quem ouve. Nossa boca Não deve ser um posto de desculpas. muito menos de mentiras. aí, Até quando você vai ficar dando desculpas. Fala sério. Queremos muito falar sobre o poder da língua, o poder da fala, o poder da palavra durante esse tempo. E a gente vai começar falando sobre aquilo que contamina o homem. Não é o que entra, mas é o que sai. Então vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 17. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai pela boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, em outras versões está maus pensamentos, más intenções, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Eu vou repetir esse texto porque isso precisa ficar muito gravado nos nossos corações. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre? Em outras versões, ventre está estômago, ou em outras versões ainda mais atualizadas, chamam de barriga. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai pela boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contaminam. Pai, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe das minhas limitações. Se eu estou com esse microfone agora nas mãos, é pela Tua misericórdia. E tão somente pela Tua misericórdia. Pai, o Teu povo saiu das suas casas, eles vieram aqui para ouvir a Tua palavra, para ter um encontro, Deus, com o Senhor. Não existe absolutamente palavras em mim que possam preencher o vazio dos corações. Então, Espírito Santo, pela Tua misericórdia, que o Senhor possa alimentar os nossos espíritos, corrigir os nossos caminhos, permitir que os nossos olhos possam se abrir e que nós saiamos daqui com um pouco mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. A gente ora pedindo perdão das nossas falhas, para a vergonha de Satanás, Deus, e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus, ao
criar, Deus ao criar os animais, ao criar os seres viventes, pela sua própria sabedoria, Ele entendeu a importância de estabelecer a comunicação. Os animais se comunicam de um jeito. Os seres humanos se comunicam de outros jeitos. Nos animais, eles são governados por aquilo que nós, do ponto de vista biológico, chamamos de instinto. O principal instinto que governa o reino animal, o reino da fauna, é o instinto de sobrevivência, o instinto de alimentação e o instinto de procriação. Esses três instintos governam o mundo animal e estabelecem as prioridades pelas quais as hierarquias são colocadas. Então você tem que o macho mais poderoso é aquele que consegue dominar o maior número de fêmeas, é aquele que consegue trazer comida, é aquele que consegue demarcar território. E esse é tido pelo bando, pelo grupo como um líder, aquele é o capaz. Mas são apenas esses três elementos instintivos que governam a base da comunicação, a base dos relacionamentos entre os seres vivos, entre os animais, especificamente falando. No caso dos seres humanos, Deus, o salmista diz que quem é o homem para que te lembres dele, mas ainda assim tu o coroaste de glória e o fizeste pouco superior em relação aos anjos. E Deus nos deu a linguagem. E a linguagem, ela não se limita aos limites instintivos. Se no mundo animal o que governa as relações no mundo animal é o instinto de procriação, sobrevivência e alimentação, apesar desses elementos fazerem parte dos seres vivos, Deus nos deu a linguagem como ferramenta de comunicação de sentido. Então, quando eu estou aqui, por exemplo, nesse momento, eu não estou preocupado com procriação, eu não estou preocupado com alimentação, apesar de que eu estou com um pouco de fome, pastor. Eu não estou preocupado em... Vocês estão rindo? É verdade. Eu não estou preocupado com essas coisas, eu estou comunicando o sentido da palavra de Deus. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Então, eu não estou limitado nesses elementos instintivos, eu estou comunicando sentido aqui. Então, Deus, pela sua graça, porque Ele já tinha decidido nos fazer a sua imagem e semelhança, Ele estabeleceu que nós não apenas estaríamos limitados a esses elementos animalescos, mas nós iríamos comunicar sentido. E a comunicação, ela se estabelece, portanto, vocês todos passaram por essa matéria na escola, vocês sabem, existe um emissor da mensagem, um receptor da mensagem, um canal que é onde essa mensagem é passada, a mensagem em si, aquilo que sai do emissor passa para o receptor, o contexto que é onde esse processo de comunicação está acontecendo. Esses são os elementos da comunicação. Percebam que Deus decidiu nos fazer a sua imagem e semelhança, e havia essa comunicação já pré-existente na eternidade. O Pai se comunicando com o Filho, o Espírito. Gênesis 1 mostra toda essa comunicação acontecendo. A linguagem como meio de sentido. Haja luz. E o sentido da ordem foi comunicado e o mundo obedeceu à voz do Criador e houve luz. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Comunicação de sentido. A eternidade se comunicando por intermédio da linguagem.
E as coisas estão acontecendo porque o autor da vida está dizendo essas palavras. Nós conhecemos o decorrer da história, nós sabemos que chega na viração dos primeiros capítulos de Gênesis, nós decidimos ir por um caminho contrário ao caminho de Deus. Nós decidimos andar com as nossas próprias pernas. E o ser humano, ele cai. Ele cai. E nos afastamos, e cada dia mais, cada capítulo que vai passando na Bíblia, a gente vai se afastando cada vez mais. Mas nós tínhamos essa imagem e semelhança de Deus. Então, apesar de haver o pecado, nós continuávamos a trocar sentido. E chega, se eu não estou enganado, no capítulo 6 de Gênesis, que o ser humano decide construir a famigerada Babel. E nós estamos a desobedecer ao mandamento que Deus tinha colocado, que era o mandamento de que deveríamos nos espalhar pelo mundo. E nós não, vamos nos concentrar num único lugar e vamos subir até os céus. E Deus chega naquele momento e comunica sentido entre si e diz: vamos entrar e vamos dissipar os homens, vamos espalhá-los. E é isso que acontece, os homens são espalhados, uma confusão de línguas aparece, ninguém se entende e as pessoas se espalham. Passados vários e vários séculos desse afastamento do homem em relação a Deus, Deus decide de novo se comunicar com o homem. E o apóstolo Paulo vai resumir isso da maneira mais brilhante possível. Deus, desde sempre, nos comunicou por intermédio dos profetas, mas agora nos comunicou por intermédio do seu Filho. E Jesus vem e entra na história do ser humano como carne e sangue, se humilhando a ser parecido conosco e vive entre nós. O seu ministério, ele começa como todo menino judeu aos 30 anos, mas ele já tinha toda uma história de conhecimento, tinha uma história de dedicação. Quando ele tem 12 anos, ele é encontrado no templo ouvindo os mestres da lei e fazendo perguntas para eles. Mas quando ele chega à altura de 30 anos e ele começa o seu ministério, que tem duração de 3 anos, ele faz do ministério dele um ministério de comunicar sentido. Então chega, por exemplo, em João capítulo 8, a mulher está sendo apedrejada e ele traz sentido. E ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quando eles vão embora, ele pergunta: cadê os teus acusadores? Eles foram embora. Ok, eu também não te julgo. Vai e não peques mais. Está acontecendo um velório. A viúva que perdeu o seu esposo, que na sociedade judaica era a fonte de mantimento para a mulher direta. E ela perdeu o seu filho, e ela não sabe o que vai fazer da vida dela. E Jesus cura esse menino, faz ele voltar à vida, trazendo sentido. Chega capítulo 5 de Mateus e as pessoas estão sedentas por ouvir a palavra de Deus, e Jesus começa o sermão da montanha. Bem-aventurados os que têm, os pobres de espírito, porque eles serão saciados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Palavras, sentidos que gritavam. As pessoas estavam desejosas por ouvir essas palavras e não havia fonte delas. E todo o ministério de Jesus é fazer isso, trazer sentido às pessoas, um novo sentido. É chegado o reino de Deus.
O ministério de Jesus está chegando ao fim. Jesus é morto para perdoar o teu pecado, o meu pecado. Se encontra com os discípulos algumas vezes, surpreende uns, tira as dúvidas de outros, sobe aos céus com a promessa de enviar o Consolador, queria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Assim que Jesus sobe, começam a se passar os dias, os discípulos estão com medo, eles se trancam nas salas, oram, aguardando a vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo desce, lhes dá poder para pregar o Evangelho, e eles começam a se espalhar pelo mundo, sendo perseguidos e pregando. No decorrer desses anos, pregando o Evangelho com o poder do Espírito, existe um homem que era tido como traidor. Os judeus olhavam ele como traidor e era a pior espécie. O judeu que se vendeu aos romanos e agora oprime os próprios irmãos judeus. Desprezado. Seu nome é Levi. Levi, Jesus tem esse hábito maravilhoso de mudar o nosso nome e nos dar uma nova história, sentido. E ele transforma Levi em Mateus. E Mateus, como um bom judeu, escreve esse livro aqui que nós lemos, esse trecho. E sua missão é muito clara. Ele quer convencer os judeus de que aquele ungido, o Cristo que foi prometido pelos profetas na Torá, nos livros históricos, nos livros proféticos menores e maiores, aquele ungido prometido é Jesus de Nazaré, filho de Maria e José. Essa é a missão de Mateus. Então, só que Mateus tem que lidar com problemas muito claros. Mas de todos os problemas que Mateus tem que lidar, existe um problema que é o grande problema. Os fariseus e mestres da lei, no desejo de evitar que o povo voltasse ao cativeiro, como já tinha sido antes, criam várias leis para proteger a lei de Deus, de modo que se a pessoa, até que a pessoa chegue a pecar a lei de Deus, ela teria que transgredir várias outras leis rabínicas. E portanto ele nunca iria conseguir chegar até a própria lei. Isso era um movimento feito a partir do medo. Eles tinham medo de voltar ao cativeiro, mas protegia eles. Pelo menos nós não vamos voltar para o cativeiro. Se isso resolvia o problema, por um lado, isso criava um outro problema, que Mateus vai mostrar claramente nas suas páginas, que é o problema do legalismo. Que é o problema de eu não olhar para o sentido das coisas, para eu não olhar para a intenção. Mas é eu estabelecer regras superficiais que me dão a sensação de controle. Então os mestres da lei tinham a sensação de controle. Se ninguém poderia no sábado dar 50 passos a mais em relação à sua própria casa. Não, estamos controlando o povo de Israel porque eles não estão dando 50 passos para além das suas casas. E esse é o problema que Mateus está falando nesse texto que nós lemos. Chegando até aqui, agora a gente pode conversar um pouco mais. Amados, essa capacidade de transmitir sentido você tem de maneira única. Eu preciso que nessa noite você perceba que Deus te deu a capacidade de transmitir sentido para outras pessoas.
Bem do jeito que você é, com as fragilidades que você tem, com os pontos positivos que você tem, com os talentos, as virtudes, os defeitos. Deus te deu a capacidade de se comunicar. E o ser humano, o Homo sapiens, ele é aquele que se esquece. A origem árabe do Homo sapiens é essa, aquele que se esquece. E nós esquecemos das coisas que acontecem. E tem coisas que de tão corriqueiras nós não notamos, nós não levamos em consideração, nós não temos como importante. E uma delas é a capacidade de se comunicar, de falar. De usar a linguagem que só os seres humanos têm, que Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Essa capacidade de transmitir sentido que só nós temos, nós esquecemos do poder dela. E para nós é muito natural, afinal de contas, a gente faz isso desde que a gente é gente. Mas o centro do que está acontecendo aqui, o centro do que está acontecendo nesse texto que Levi, nesse momento específico que Mateus está trabalhando com os judeus que estão lendo o seu livro, Mateus está dizendo, gente, prestem atenção, prestem atenção. Não é o legalismo que fundamenta a vossa fé. Não é o se preocupar com essas regras que, ai meu Deus, eu tenho medo e tal. Gente, não é isso. Existe uma outra coisa mais profunda que vocês precisam prestar atenção. E essa coisa mais profunda é o que sai da vossa boca. O que sai da nossa boca? O que sai da nossa boca? Qual é o sentido que sai da nossa boca? O apóstolo Tiago lá na frente vai nos dizer que de uma mesma boca pode sair palavra de bênção e palavra de maldição. E lá atrás, a gente tem Salomão falando para nós sobre essa capacidade de construir no momento e destruir em outro momento. Então Mateus está nos chamando a atenção. Ei, gente, o que é que sai da vossa boca? Nós estamos a construir coisas ou nós estamos a destruir coisas? E isso é uma coisa, isso é novidade para o povo que está lendo esse verso. Porque eles estão tão habituados a uma religião superficial. Eles estão tão habituados a uma coisa visual, de olhar para a veste, de olhar para levantar as mãos, de olhar para orações altas. Percebam, tudo aquilo que Jesus está falando lá, Mateus 5, 6, 7, Sermão da Montanha, prestem atenção aos fariseus, olhem para os frutos e tudo. Tudo isso que Jesus está falando lá é porque está acontecendo no dia a dia do povo. Então esse povo está tão habituado com superficialidade, já tão habituado com coisas aqui por cima, nas aparências. É muito aquela síndrome de Samuel. Samuel entra na casa e ele olha para o filho mais velho e, ai meu Deus, é esse. E Deus está dizendo, não, Samuel, não é esse. Não é esse. Você olha com os seus olhos e você atenta para o exterior. Eu olho para o coração. Não é esse. E o segundo, Jesus, também bom. Também é bombadão? Não, não é. Também não é. E Deus depois vai mostrar Davi lá, cuidando das ovelhas. Então o povo judeu, ele estava muito habituado a esse sentimento de Samuel aqui. De ser conduzido pela aparência das coisas. E Levi está trazendo, gente, prestem atenção. O que sai do vosso coração é isso que contamina vocês. E isso traz para nós duas grandes reflexões. A primeira grande reflexão é como nós usamos a nossa linguagem, como nós usamos a nossa fala. E a segunda grande lição é o que a gente enche o nosso coração.
Porque a explicação está aqui. Aquilo que estiver cheio no coração, disso a boca vai falar. E não é muito difícil a gente conviver com pessoas e a gente ouvir muita gente ferida. E em Angola nós temos um ditado, eu esqueci a citação no dialeto, mas a tradução em português é: os feridos ferem. Os feridos ferem. Então, não é muito difícil a gente enxergar que muitas das vezes nós estamos comunicando sentido de destruição, nós estamos nos ferindo, nós estamos nos julgando superficialmente. Tudo isso porque o que está na fundamentação do nosso coração? O que fundamenta o nosso coração? O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Depois Salomão vai dizer: de tudo que se pode guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Jeremias lá atrás, bem lá atrás, vai dizer: quão enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Mais perverso do que todas as coisas. Então a grande preocupação de Mateus, ele não está preocupado com o exterior. Levi é um cara que iria detestar a rede social. Levi provavelmente iria ser aquelas pessoas que estão no Instagram simplesmente para criticar quem está no Instagram. Conhecem essas pessoas? Levi iria detestar Facebook. Levi não iria gostar das hashtags. Porque Levi estava cansado de exterioridade. Levi estava cansado do aparente. Levi estava cansado de julgarmos as pessoas naquilo que elas... Levi estava procurando fundamentação. Levi estava procurando coisas que vinham do coração. E isso é muito radical para a nossa cultura, porque afinal de contas nós, assim como os judeus da época, somos muito dados à aparência. Deus te trouxe nessa noite porque Deus quer que você comece a prestar um pouquinho de mais atenção como você usa as tuas palavras. Deus te deu o dom de crescer, de fundamentar pessoas. Aquilo que você fala tem impacto na vida de outras pessoas. Aquilo que você diz e aquilo que você não diz é percebido por outras pessoas. Às vezes para ti uma simples frase, algo que para ti é super normal, não, é verdade, você vai conseguir fazer tal coisa, você tem capacidade, é só você fazer tal coisa e você vai conseguir. Para ti foi super normal falar isso para a pessoa vai na casa dele e ele vai enfrentar o mundo inteiro por causa daquilo que você falou. E o inverso também é verdadeiro, você fala uma coisa, isso aí não dou nada, tá vendo, ele faz isso aí. Isso. Mas você não fala para ele, você fala para um outro, aí esse outro, você viu o que a fulana falou? O quê? Falou assim. Sério. Puf, desmorona o coração do outro. Desmorona o coração da outra. Aquilo que você diz e aquilo que você não diz importa. Nós precisamos sair daqui nessa noite com o entendimento de que se Deus nos deu a capacidade de falar, Ele quer que nós usemos nossas palavras para que elas sejam fonte de bênção para outras pessoas. Não, mas tal pessoa, ela me faz mal, ela fala mal de mim, Deus está te incomodando para que você libere palavras de bênção para essa pessoa. Não, mas essa pessoa, ela é irritante, ela me falou mal, O que contamina é o que sai. E é engraçado porque eu estou
recitando esse verso, eu estou lembrando do Dr. Freud falando que as coisas não são o que são, mas o que significam para nós. Não, mas ela não é digna, ela fez tal coisa, ela não merece perdão, ela precisa pagar na pele. Quando você tem noção clara, não ilusória, clara. Quando você tem noção clara do que Deus fez na tua vida, você não consegue agir dessa forma com o outro. Eu lembro no GP que a gente falava uma vez sobre casamento. O João está aí. E nós falávamos sobre Efésios. Naquela passagem que Paulo diz, porque Ele nos vivificou enquanto nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E nesse momento, a gente começou a conversar sobre casamento e a gente disse, pois é, né, cara, é que independentemente das brigas que possam haver, eu sou levado pelo Espírito a perdoar, porque Deus também me perdoou grandes coisas que eu fiz. E isso foi muito marcante para mim. De modo que, quando você tem a noção clara do perdão que Deus fez em você, da obra, dos pecados que você cometia, da onde Jesus te tirou, quando isso está claro, quando isso está marcado na tua alma, você não tem como ser como o juiz iníquo. Você não tem como ignorar que Deus te perdoou algo muito maior e agora o que o teu irmão pecou contra ti é infinitamente menor ao que você cometeu contra Deus. E você é conduzido a esse mesmo espírito de perdão, a perdoar essa pessoa, porque Deus já operou o perdão em você. O que te impede de declarar palavras de bênção para sua mãe? O que te impede de declarar palavras de bênção para o seu pai? O que te impede de falar palavras de bênção para os teus irmãos? O que te impede de falar palavras de bênção para o teu companheiro, para a tua companheira? Isso precisa ser resolvido no coração. Isso não é visto. E Levi sabe disso. Levi sabe disso. Isso não é visto, o que nos impede de usar a nossa boca para trazer sentido para o mundo. Assim como o Senhor disse, haja luz. Assim como o Senhor Jesus chegou e disse, homem, estão perdoados os teus pecados. E Bartimeu levanta e começa a dançar na presença do Senhor. Assim como o Senhor declarou essa palavra, trazendo sentido na vida dessas pessoas, o Senhor quer que eu e você usamos a nossa palavra para o mesmo fim. Para o mesmo objetivo. Só que isso vai depender do que está no nosso coração. Porque não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Não são as ofensas que você ouviu. Não é tal pessoa dizendo que você nunca iria conseguir terminar a faculdade, que você nunca iria casar, que você nunca iria começar um relacionamento, que você nunca iria conseguir tal emprego, que você nunca iria parar de ser aquela pessoa. Não é isso que entra. Porque ainda vai entrar várias coisas. Não, Alberto, não fala isso. Eu estou a te dizer o que é real. Você ainda vai ouvir coisas piores. Não, isso é apologia da desgraça. Não é, é a vida. E nós estamos muito habituados a um tipo de espiritualidade onde está tudo certo. A gente não é perseguido. Coisas vão acontecer com você. Pessoas vão ferir você.
Pessoas não vão dar para você o verdadeiro valor que você acha que você merece. Pessoas não vão valorizar aquilo que você fez na vida delas. Você vai investir muitas das vezes na vida de certas pessoas e elas vão embora e você vai ficar assim. Isso vai acontecer. Porque é assim que os seres humanos são. Nós somos caídos. É por isso que Jesus veio morrer por nós. Amém? É por isso que Jesus veio morrer por nós. Porque Jesus veio interromper esse instinto animal de obedecer aquilo que vem como pressão psicológica e biológica. Jesus veio para interromper isso e dizer: agora você tem escolha. Agora você pode fazer diferente. Agora você pode escolher que aquilo que entrou não saia como veneno, mas saia como bênção. Alberto, isso é muito difícil, isso é muito sobre-humano. Me dá um exemplo. Me mostra onde é que isso acontece. E eu só consigo lembrar de José. Depois dos seus irmãos terem vendido ele, depois de seus irmãos terem intentado contra ele, depois deles terem quase matado ele, depois de tudo isso, José agora é governador do Egito, abaixo unicamente de Faraó, e ele tem poder para matar todos eles. Ele olha para eles e diz: aquilo que vocês intentaram como desejo de morte, o Senhor converteu como vida. O Senhor converteu como vida. Então, Jesus morreu para nos dar escolha. Jesus morreu para nos dar a escolha de um outro caminho. Agora eu não preciso obedecer a esses instintos. Agora eu não preciso responder dente por dente, a lei de talhão vigorando, olho por olho, dente por dente, pisou no meu calo, vai me ouvir, nada vai passar. Porque eu faço e aconteço. Eu falo mesmo, mexeu comigo, vai ouvir. O que contamina não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. É o que sai. É o que sai. Nosso exemplo máximo de fé e espiritualidade é Jesus. Vocês acham que Jesus tinha motivos para ser uma pessoa ressentida, amargurada? Eu acho. Imagina Jesus. Estava na eternidade. Nos viu sendo formados. Nos viu abandonarmos Deus. Veio para o que era seu. E nas palavras de João Batista, ele veio para o que era seu, mas o que era seu não o aceitou. A luz se apresentou ao mundo e eles não o receberam. E agora Jesus está sendo cuspido, está sendo esbofeteado, está sendo maltratado. Agora Jesus está sendo trocado com um assassino, Barrabás. Tudo isso está acontecendo e Jesus está ali. É muito fácil você criticar alguém quando você tem razão. É muito fácil. Afinal de contas, você tem razão. Você falou tal coisa e a coisa é de facto assim, a pessoa estava errada. É maravilhoso isso. Mas e quando você está sendo injustiçado? Porque esse é o caso de Jesus. Jesus está vendo tudo aquilo, todos que ele estava olhando. Eu estou morrendo por esse, eu estou morrendo por aquele, eu dei pão naquele lá, eu levantei o filho daquela, eu fiz aquilo lá. As mesmas pessoas, Hosana, o que vem em nome do rei. É em nome do Senhor, as mesmas pessoas, crucifique-o, mate-o, nos dê Barrabás. E Jesus está ali. Teve uma vez que os dois filhos do trovão, João e Tiago, foram pregar o evangelho numa vila, uma cidadezinha, e ninguém aceitou o evangelho deles lá.
Quando eles voltaram para Jesus, eles vieram pedir autorização. Eles falaram assim: Jesus, nos permita orar para que desça fogo do céu e mate todos aqueles que não nos ouviram a pregação? É só você dizer. Eles não tinham dúvida de que iria descer fogo. Eles só queriam a aprovação de Jesus. Só nos deixe orar para descer fogo e enxofre, para matar todos aqueles que desprezaram a nossa mensagem. Jesus olha para eles e fala: vocês não sabem de que lado vocês estão, não é mesmo? Então voltem, Jesus está aqui vendo tudo isso acontecendo. E agora, preso no madeiro, quase morrendo. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Fale isso. O que contamina não é o que entra, mas o que sai. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que falam, o que fazem, o que dizem. Eles não sabem disso. Mesmo depois de ser torturado, pisoteado, massacrado, não, ignoraram o ministério dele. Isso não acontece nessa igreja, mas eu já passei em algumas igrejas. Não ouviram o meu ministério, não me deram lugar, e a pessoa se desvia, porque o pastor não sabe o nome dela, porque o pastor, em vez de chamar Marta, chamou Maria, porque falaram: hoje quem vai tocar é fulano de tal, tá bom? E a pessoa fica ferida, ela sai, se desconverte, fica ateia nas redes sociais. Esses religiosos são todos hipócritas. Jesus tinha todos os motivos do mundo para ser o mais ressentido de todos os homens. Não existe ser humano nenhum com mais motivos para ser amargurado, sentido, do que Jesus. E Jesus está ali. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por quê? Você que está em casa. Porque o que contamina não é o que entra, é o que sai. Você ainda vai ser ferido mais vezes. As pessoas ainda vão errar com você mais vezes. Mas a nossa oração nessa noite é que você lembre dessas palavras. Que o que contamina não é o que entra, é o que sai. E se você tiver cheio no seu coração as palavras da verdade, então você será também capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas se o que tiver em nosso coração for a cólera, for a raiva, for a ira, for a amargura, então sim, falaremos como os filhos do trovão: Jesus, nos autorize a orar para descer fogo e enxofre para matar aquela aldeia. Porque eles não ouviram a nossa mensagem. O Senhor está te chamando nessa noite para que você consiga entender essa verdade. E a minha oração é que você possa perceber o poder dessa capacidade que o Senhor colocou em você de comunicar sentido, e você decida a partir de hoje comunicar vida. E que você, mesmo com todos os motivos do mundo para ser ressentido, amargurado e ferido, você se lembre de Jesus. E você tenha em mente que Ele deveria ser o mais amargurado de todos os homens. E Ele nos perdoou para que eu também perdoasse os meus irmãos.
Incline o seu rosto. Pai, como orei no começo, Deus, não existe absolutamente nada em nós que nos torne superiores aos nossos irmãos que estão sentados nos ouvindo nessa noite. A diferença está no chamado, a diferença está nos teus desígnios, na tua misericórdia. Em todo caso, Deus, nós entendemos nessa noite, Deus, que o que contamina não é o que entra, não é a quantidade de ofensas, não é a quantidade de maledicência que ouvimos, não é isso. O Senhor nos chama a guardar o nosso coração nessa noite. O Senhor nos chama a entender que aquilo que o coração estiver cheio, é isso que a boca falará. E mesmo que tenhamos motivos para ser amargurados, o Senhor nos chama a dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, assim como o Senhor foi forte de não se deixar levar pelas ofensas, nos ajude, Deus, a fazermos o mesmo com os nossos irmãos. Nos ajude, ó Deus, para que possamos interromper esse ciclo, Deus, de morte. Palavras que matam, Senhor. Falamos coisas muitas vezes sem pensar. Falamos coisas muitas vezes de cabeça quente. Falamos muitas vezes, Pai, na brincadeira. Entre aspas, na brincadeira. Mas afinal, Senhor, estamos matando pessoas, estamos marcando pessoas para a vida. E pessoas não conseguem avançar depois disso. Por causa de uma palavra, por causa de uma frase que ouviram. Pelo que nós falamos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda duplamente. Nos ajuda, Deus, a termos cuidado com o que falamos. Nos ajude a decidir ser apregoeiros de palavras de bênção, palavras que constroem. E ao mesmo tempo, Deus, nos dê a força para que não nos abalemos por qualquer coisa. Porque não reconheceram o nosso chamado, por não valorizarem o nosso dom, por não nos falarem toda hora o que nós queremos ouvir. Pai, nos dê força para que não sejamos meninos eternamente. Limpa o nosso coração, Senhor, nessa noite. Falta de perdão, Senhor. Mágoa, cólera. Por favor, Deus, nós abrimos o nosso coração nessa noite, Senhor. E nós rogamos, Espírito Santo, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que você possa ir na sua casa e decidir ser um apregoeiro da boa mensagem, das boas notícias. E que você seja forte para resistir o que você ainda vai ouvir. Em nome de Jesus.